Senhor, tudo bem com vocês? Vocês conseguem fazer boas escolhas? Entre bananas e refrigerantes, o que vocês iriam escolher? E entre um mamão ou uma maçã e salgadinhos, o que vocês escolheriam? A Bíblia conta a história de 4 jovens que fizeram uma excelente escolha. Você sabia que você pode pedir forças ao Senhor Deus para que Ele te ajude a fazer boas escolhas? Vamos conferir a história de hoje? O rei Nabucodonosor chamou o chefe dos serviços do palácio e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. Entre esse grupo estava Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Assim que chegaram ao palácio do rei, o chefe dos eunucos deu a eles outros nomes. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que o próprio rei comia, e que depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar a trabalhar no palácio. Daniel decidiu que não iria se contaminar com a cultura babilônica e pediu ao chefe dos eunucos que não os obrigasse a comer a comida do rei e a beber do seu vinho. Deus abençoou Daniel, enchendo o coração do chefe dos eunucos de compreensão. E ele disse: "Eu tenho medo do rei. O que será de mim se ele descobrir que você e seus amigos não estão comendo o alimento ordenado? E se o rei perceber que vocês estão mais fracos e magros, a culpa cairá sobre a minha cabeça." Daniel pediu ao chefe que fosse feita uma experiência de 10 dias. Ele e seus amigos iriam comer apenas legumes e água. E no final dos 10 dias, o chefe deveria compará-los com os outros jovens que comiam a comida do rei. Depois, ele poderia fazer o que quisesse com eles. O chefe dos eunucos concordou. E no final dos 10 dias, a aparência de Daniel e de seus amigos era melhor do que a dos outros jovens. Com isso, Daniel e seus amigos puderam continuar sua alimentação com legumes e água. Eles passaram no teste e Deus deu aos 4 jovens muito conhecimento e inteligência. Nem sempre é fácil dizer não àquelas coisas que nos prejudicam. Mas olha o que está escrito em Efésios, capítulo 6 e o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você precisa da força do Senhor para te ajudar a fazer boas escolhas. E como ter essa força? Para ter essa força, você precisa reconhecer que depende de Jesus. Esse Jesus que é o Filho perfeito de Deus. Deus que com tanto amor enviou esse Jesus para morrer na cruz do Calvário, para derramar o sangue carmesim, para purificar e perdoar o meu e o seu pecado. Lembrando que Jesus morreu, derramou sangue e ressuscitou e hoje está vivo, prontinho para te atender. Quando você precisar de força, peça para Ele. Jesus hoje te convida para que Ele seja o centro da sua vida, para que Ele more no seu coração. Você aceita Ele morar no seu coração? Quando Jesus entra no seu coração, tudo que você pede para Ele,
Ele te dá. Por isso que quando você estiver sem saber como tomar uma decisão, o que eu vou comer? Esse alimento ou esse? E se alguém me oferecer alguma coisa que eu sei que é prejudicial ao meu corpo, eu aceito ou não aceito? E eu vou ficar o dia todo jogando ou não? Eu vou ficar o dia inteiro na televisão ou não? Esse tipo de escolha, você precisa ter a força do Senhor para conseguir fazer a escolha certa. O Senhor Jesus está com você e pode te dar força para dizer não às coisas que podem prejudicar o seu corpo. Você sabia que as nossas crianças estudaram sobre essa história e elas aprenderam muitas coisas e elas têm muitos conselhos para passar para vocês? Vamos ouvi-las? Os hebreus, eles não estavam mais adorando o Senhor, nem fazendo culto doméstico, nem jejuando. Aí Deus parou de abençoar eles. Aí eles perderam na guerra contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Aí o rei da Babilônia, Nabucodonosor, chegou bem perto do serviçal dele, que o nome dele é Aspenaz, e falou: Aspenaz, envia para mim jovens de boa aparência, grandes, altos e espertos, para servir meu reino. Aí no primeiro dia, a alimentação foi carnes impuras e vinho. Aí, na lei de Moisés, os hebreus não podem comer carnes impuras e nem vinho. Aí Daniel chegou e falou bem assim: Aspenaz, nós não podemos comer essas carnes nem vinho. Aí Aspenaz falou: se vocês não comerem, vocês vão ficar mais fracos do que os jovens da Babilônia e minha cabeça vai estar em jogo. Aí Daniel já lia muita palavra e falou: Aspenaz, vamos fazer então o seguinte. Durante 10 dias você dê a comida que a gente quer, que são alface, legumes, água. Se a gente ficar mais fraco do que os jovens da Babilônia, você pode fazer qualquer coisa com a gente. Conclusão da história: Daniel não foi influenciado, ele que influenciou as pessoas. Durante essa semana, nós aprendemos que Daniel e seus amigos não aceitaram a comida do rei, porque fazia tanto mal para o físico e tanto ruim para o espiritual. E Deus o abençoou de uma forma muito especial. Amigos, eles poderiam ter comido a comida do rei, mas ele não comeu. Ele decidiu no seu coração que não iria comer, e os seus amigos seguiram o caminho dele. Criança, a gente não deve se contaminar com as coisas deste mundo. Daniel podia ter muito bem ter comido todas aquelas delícias, já tô imaginando aqui tanto de coisa gostosa. As mesmas coisas da gente, a gente tem que ter a nossa própria opinião, a gente pode falar se a gente pode ou não pode, se isso vai influenciar a nossa amizade com Deus ou não vai. Tia, eu amei ter estudado a história de Daniel. Ele era muito fiel a Deus e ele influenciou os outros. Ele não foi influenciado. Tchau, tia. Ao ler o primeiro capítulo de Daniel, eu entendi que a gente deve fazer escolhas. E muita gente escolhe usar as drogas, mas elas não se perguntam o que as drogas podem fazer para o nosso corpo. E as drogas, elas podem deixar o nosso corpo em mau funcionamento e ainda estragar os órgãos vitais, que são o pâncreas, o rim, o fígado e o coração, que é o principal. Mas elas também não sabem como dizer não a isso. E eu vi que se a gente confiar em Deus, Ele vai fazer a parte dele e vai nos ajudar a dizer não a isso. O cigarro é um vício muito frequente no nosso dia a dia. Ele pode causar muitas doenças ao ser humano, como doença no pulmão, tumores, pressão alta. Para a gente conseguir parar com esse vício, temos que ser igual a Daniel e orar a Deus e pedir
perseverança e sabedoria para conseguir vencer essa batalha. Oi pessoal, tudo bem? Eu pesquisei um pouquinho sobre o uso acessível da tecnologia e vou contar um pouco para vocês. Algumas coisas de ruim que ela traz pra gente é o isolamento social, a perda de foco nas atividades do dia a dia, a pessoa ficar muito ansiosa, a impaciência, ela só ter foco naquilo que é do mundo virtual, não ter paciência para ficar falando com as pessoas. Eu não consigo, tipo, a pessoa não consegue falar com ninguém cara a cara só pelo telefone. Isso são coisas horríveis. Isso é umas coisas que geralmente acontecem no dia a dia da gente, pelo uso excessivo da tecnologia, de tablets, computadores, celulares, enfim, tudo isso. A dica que eu dou pra vocês, na minha opinião, é não fiquem muito no telefone, no tablet, computador, tudo, TV, tudo, porque tudo em excesso faz mal. Então, Karine, vamos lanchar? Vamos! Aqui eu tenho batata, cachorro quente, hambúrguer e sorvete e coca. Mas, Jéssica, vocês não se lembram da história de Daniel? A gente tem que fazer boas escolhas. O que você acha da gente comer isso? Batata, legumes, frango, milho, peixe e coisas naturais. É mesmo, eu não tinha pensado nisso. Você me dá um pedacinho? Tá. Os alimentos não saudáveis são todos aqueles alimentos que são pobres em nutrientes, como alimentos que contêm sal, gordura, açúcar, aditivo em excesso. Em alguns casos, podem trazer prejuízos à saúde daqueles que consomem. Optar por uma refeição mais saudável com frutas e legumes que Deus criou nos ajuda a ter uma vida com melhor qualidade. Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a Ele agradar. A sua casa é de Deus. Você é a casa de Deus? E onde que Ele mora? Em mim. Tá. E você tem que fazer o que com essa casa? Ela pode ficar suja? Não, limpinha. Então você pode comer coisas, colocar coisas ruins na sua boca? Não. Tudo pra glória de quem? De Deus. Muito bem. Nós precisamos fazer boas escolhas para não prejudicar nosso corpo, porque nosso corpo é a casa de Deus. Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a Ele agradar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero, Senhor Deus, te pedir para cada uma das nossas crianças e para cada um de nós, que nós possamos, Senhor Deus, vencer. Que nós possamos, Senhor Deus, assim como aprendemos com Daniel, fazer boas escolhas, Senhor. Que nós possamos escolher o melhor, escolher aquilo, Senhor Deus, que nos aproxima do Senhor e dizer não para aquilo que nos afasta do Senhor e nos traz prejuízo. Senhor, em nome de Jesus, que cada criança, Senhor Deus, possa perseverar na Tua presença, crescer em graça e em conhecimento, ó Pai. Pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, para todas as famílias, Senhor, que as famílias sejam abençoadas pelo Senhor. Que haja, Senhor Deus, nas famílias união, que haja paz, que haja compreensão, que haja harmonia, que haja amor, Senhor, nas famílias. E nós te pedimos, Senhor Deus, a bênção do Senhor para todas as famílias da família Adetag, em nome de Jesus. Amém.